Olá para você, seja muito bem-vindo, caros amigos. Vamos estudar um pouco da lição dessa semana, a lição da Escola Sabatina, a lição da Bíblia, nos trazendo lições importantes para a nossa vida. Nós temos um verso para memorizar, mas antes eu quero ler para você o título da lição dessa semana, que é O que eu mais poderia ter feito. Já o verso para memorizar se encontra em João, capítulo 18, verso 37, que diz o seguinte: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja, Pilatos diante de Jesus pergunta para ele se Jesus é rei. Jesus dá essa resposta impressionante. Ele veio para isso, para dar testemunho da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem buscado conhecer a verdade? Nosso verso para memorizar já nos levanta essa questão. Pilatos estava diante da verdade e não aproveitou a grande oportunidade, mas naquele momento o seu coração estava balançando. Mas infelizmente, como conhecemos a história, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração e ele não seguiu a verdade. No caso de que Jesus era inocente e não merecia a morte. E ele próprio, Jesus, é a verdade em pessoa que estava diante de Pilatos. Amigos, a lição vai trazer na sua introdução uma publicação da revista Guide ou Guide e nos mostra a história de Denis, que era um menino órfão. Era filho adotivo de uma família da Idade Média. Denis odiava o rei daquela região, porque quando seus pais ficaram doentes, eles foram separados de Denis. Então, Denis, por conta disso, por ter essa separação dos seus pais, passou a ter muito ódio daquele rei. Entretanto, Denis ficou sabendo posteriormente que o rei separou os pais dele e muitas outras famílias por conta da peste negra. O rei fez isso porque amava os seus súditos, querendo a proteção delas. Quando Denis ficou sabendo da verdade que o rei levou para longe seus pais por causa da peste negra, essa verdade o libertou do ódio que ele tinha alimentado pelo rei. A verdade sobre o rei libertou Denis do ódio que ele tinha. Muitas pessoas veem Deus da mesma forma que Denis via o rei. E assim, meus amigos, o mal que as pessoas testemunham nesse mundo levam as pessoas a odiarem o rei, que nesse caso é o Criador. Tanta maldade, tantas coisas ruins, tanto sofrimento, tantas doenças, tantas pestes, tanto orgulho, tanto ódio, tanta indiferença que temos nesse mundo, muitas vezes levam as pessoas a não acreditarem em Deus e a não buscarem a verdade. Com isso, elas não ouvem a voz da verdade, a voz de Cristo, que as convida para fazer parte do rebanho de Deus. Perguntas como: onde está Deus diante do sofrimento? Nos levam a refletir. E por mais que o pano de fundo do grande conflito nos traz explicações, nós não encontramos todas as respostas para todos os questionamentos que as pessoas fazem. E diante dessa dúvida, nós encontramos conforto quando olhamos para a cruz de Cristo. Cristo ali na cruz sofreu a morte que nós merecíamos. Ele morreu em nosso lugar sendo santo. Veja, o próprio Deus que nos salva, que nos criou, que nos ama, Ele mesmo sofreu aqui, assim como nós sofremos hoje. Ele pagou um preço alto por nossa vida. Ele nos deu a vida eterna, mediante a graça, mediante a fé. Agora, o que nós vamos fazer com essa verdade? Precisamos buscar cada vez mais compreender o que Deus tem para a nossa vida, quais planos Ele tem para a sua vida. Cristo, o grande vencedor. Eu queria mencionar que Cristo é o grande vencedor e Ele jamais venceu por meio da sua própria força, mas com o seu amor. Através do seu amor pelas suas criaturas, Ele mostrou o verdadeiro caráter de Deus. Enquanto o inimigo trazia mentiras, injustiças e dizia que Deus era injusto, Cristo, através da verdade, demonstrou quem de fato é Deus e quem é que estava errado nos dois lados da história. Existe um lado vencedor e também um lado perdedor. O lado perdedor sabe que pouco tempo lhe resta, de acordo com as Escrituras. Cristo é o grande vencedor. A lição fala a respeito do nosso inimigo. Diz aqui que ele é o sedutor de todo mundo. Desde o princípio, ele busca enganar a humanidade, enganar as criaturas de Deus. Ele fez isso com nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando enganou a Eva através de uma serpente, e o mal foi introduzido nesse mundo.
Uma das suas maiores especialidades é usar do engano para atrair mais pessoas para o seu reino derrotado. Em contrapartida, Deus trabalha com a verdade para que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador pessoal. Jamais Deus vai utilizar a mentira, mas somente a verdade. Não esqueça do texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás é aquele que lança acusações contra o povo de Deus. Você pode ver isso até na questão do livro de Jó, no capítulo 1, onde Satanás vai diante daquela reunião especial e, como um suposto representante do planeta Terra, está ali. Mas Deus mostra para ele: você viu meu servo Jó? Ele não é súdito do seu reino. Após isso, Satanás acusa Deus de ter uma relação comprada com Jó. E por isso Deus permitiu que ele tocasse nas coisas de Jó e depois na sua carne. E mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. É essa a especialidade dele: nos acusar. Quando você cometer algum erro grave e ficar com a consciência pesada, ele vai tentar te acusar a todo momento. Mas lembre-se, olhe para Cristo, que é o nosso grande vencedor. Ele venceu por mim e por você. Se nós olharmos na direção dele, de Cristo, jamais seremos confundidos. Mesmo quando erramos, nós precisamos olhar para Jesus e voltar até os seus braços, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai cuidar de você. No verso 37 do capítulo 18 do livro de João, nós percebemos isso, que é o verso que nós memorizamos ontem, que diz que Jesus veio para dar testemunho da verdade. E lá na cruz, Jesus demonstrou o seu amor por toda a humanidade, por todas as criaturas. Jesus também demonstrou a sua justiça. Deus é justo e Deus é amor. Assim, Deus não deixa dúvidas a todas as criaturas do universo do seu caráter e do seu amor. Não há dúvidas para crer que Deus é quem está com a razão no grande conflito cósmico. Satanás é um derrotado, é um perdedor. Pouco tempo lhe resta e as ações dele são desesperadoras, porque ele quer levar o máximo de pessoas com ele para as trevas. O segredo que a lição nos traz é que nós devemos reivindicar a vitória de Cristo todos os dias na nossa vida. Reivindicar que Ele é vencedor e que por meio dele seremos salvos desse mundo de pecado. Deus tem providências para cada um de nós. Nossa lição ainda tem uma pergunta reflexiva no final. Eu quero ler com você. No grande conflito, já sabemos qual é o lado vencedor. Nossas escolhas diárias determinam o lado em que ficamos. Como saber se estamos do lado vitorioso? Veja, as nossas escolhas diárias determinam o nosso destino. Se você escolher fazer a vontade de Deus, ter comunhão com Jesus, com Deus, relacionamento pessoal, eu tenho certeza que o destino seu será o destino daqueles que estarão na pátria celestial. Agora, se você decidir ou escolher diariamente fazer do pecado o seu estilo de vida, você corre sérios riscos à sua salvação. Qual é o melhor caminho? Decida hoje fazer parte do lado vitorioso daqueles que venceram o inimigo de Deus. Que, por meio do sangue de Cristo, nós obtemos a vitória. Não por nossa força, mas pelos méritos de Jesus. Cristo é justo. Ele não havia pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Ele também é justificador. Porque Ele nos justificou. Ele expôs as obras do diabo. Na cruz do Calvário, o universo inteiro viu que Satanás é um assassino e mau. Todos os seres celestiais compreenderam quem de fato Satanás é e quem de fato é Deus. Puderam enxergar que Deus é amor e Deus é justiça. Todas aquelas acusações contra Deus que Satanás fez no céu e até hoje tem feito, de que Deus é injusto, de que Deus é um tirano, foram lançadas por terra. Porque Deus é vencedor, é amor, é justiça. Isso significa que eu e você precisamos estar ligados a Cristo, que é o nosso vencedor. Ele nos resgatou do cativeiro desse mundo. Ele nos deu a salvação. Para isso, precisamos dele todos os dias e reivindicar as suas promessas nas nossas vidas. A lição tem uma pergunta de hoje que diz assim: leia Romanos capítulo 3, verso 23 a 26 e Romanos 5:8. O que essas passagens revelam sobre a forma como Cristo destruiu as alegações do diabo? Vamos ver aqui Romanos capítulo 3, verso 23. Estou com minha Bíblia aqui e é importante a gente ler. O verso 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo é aquele justo e justificador para aquele que tem fé nele. As nossas obras, as nossas justiças não podem nos salvar. Precisamos ser justificados por Cristo. Nós estávamos condenados porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas Cristo é o nosso justo e justificador. Se você, meu amigo, tiver fé em Jesus, tiver fé em Cristo, Ele também será justo e justificador de sua vida. Ele já nos deu a vida eterna. Só precisamos aceitá-la. A nossa resposta tem que ser favorável à graça que Ele disponibiliza para nós. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 10 a 12, também nos fala um pouco sobre a vitória de Cristo sobre Satanás. Apocalipse, capítulo 12, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, estou com ela em mãos, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, meus amigos, aqui nós percebemos que Cristo é vitorioso sobre Satanás. E por causa do sangue do Cordeiro é que nós somos vencedores. Por causa do sangue do Cordeiro, isso faz uma menção a Gênesis capítulo 3,15, onde Deus dá uma sentença e ele diz que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe morderia o calcanhar. Cristo é esse descendente da mulher que nos dá a vitória, que nos dá a vida eterna. Aqueles que confiam no sangue de Cristo, eles dão testemunho da verdade, ainda e mesmo em face e do risco de perder a vida. Satanás está irado e o próprio texto, no final do versículo 12, diz que pouco tempo lhe resta. Se pouco tempo lhe resta, significa que ele é um derrotado. Cristo é o grande vencedor dessa história. Nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Precisamos de Cristo, da sua palavra, para termos vida e energia espiritual diante das ciladas do inimigo. Porque cada dia nós temos provações diferentes, em cada fase da nossa vida. Eu não sei qual é o momento que você está passando exatamente agora. Pode ser que eu fale e você está no leito de um hospital. Pode ser que você tenha problemas na sua família. Possa ser que você está com uma doença terminal. Nós precisamos de Cristo e através da sua palavra, Ele nos dá conforto, Ele nos dá paz. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos os dias da nossa vida, precisamos dele, a cada segundo da nossa vida, para termos uma fé inabalável. Temos uma última pergunta para refletirmos, que nos diz assim: por que a demonstração da justiça e do amor de Deus é importante no conflito cósmico? Bom, é muito importante a demonstração da justiça e do amor de Deus por causa de todos os seres criados. Inclusive nós, ou especialmente nós que vivemos nesse mundo de pecado e temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma tendência para o mal. Cristo veio e solucionou o nosso problema. Além disso, os outros seres criados, todos os anjos, poderão ver o caráter de Deus, o amor de Deus e a sua justiça, e puderam ver também o caráter de Satanás. Assim fica fácil para eles discernirem entre o certo e o errado, quem está com a razão e quem não está. Então, foi mais do que necessário Deus demonstrar o seu amor e a sua justiça. A reflexão sobre a cruz e as obras divinas no plano da redenção aumenta a sua confiança no amor dele, mesmo em meio às provações e sofrimentos? A gente faria muito bem a nossa vida espiritual se nós meditássemos na vida de Jesus pelo menos 1 hora por dia. Porque olhando para a cruz do Calvário,
nós iríamos lembrar cada vez mais do amor e da justiça de Deus. E assim, nós teríamos a certeza que nós somos amados por alguém. Ainda que a nossa família nos abandone, nossos amigos nos persigam, ainda que tudo se volte contra nós, ligados com Cristo, nós temos a certeza que alguém nos ama de forma muito especial. E esse alguém é Cristo. Um amor eterno que Ele tem por você e por sua família. A melhor decisão que podemos tomar hoje é fazer a vontade de Deus, servir a esse Deus de toda a alma e de todo o coração. Veja, o cântico do meu amado. Esse é o cântico de Isaías, capítulo 5. Pegou ali os versos 1 a 4, trazendo lições importantes sobre a quem esse texto se refere e quem representa a vinha e o dono da vinha. Bom, o representante da vinha, é o povo de Deus. Já o dono da vinha é o próprio Deus. Além disso, a lição nos fala que esse texto pode ser também aplicado a tudo que Deus fez por nós, pela humanidade, por essa vinha. Deus queria que a sua vinha se desenvolvesse, que nós tivéssemos um bom desenvolvimento. Entretanto, a vinha produziu más frutos, frutas podres. Isso é tudo que a vinha de Deus acabou produzindo. O próprio versículo 3 diz que Deus diz para que julguem entre ele e a vinha. E no versículo 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima. O que mais podia fazer pela minha vinha que eu não lhe tenha já feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que mais ele poderia ter feito? Eu pergunto, o que mais Deus deveria fazer para que você tome sua decisão? O que mais ele poderia ter feito? Veja, ele já fez tudo. O mal, o sofrimento nesse mundo tem sua base de questionamentos. Mas, quando olhamos para Cristo e o que Deus fez por nós diante desse longo processo do grande conflito, nós temos a certeza de que Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo pela sua vinha. O desejo dele é que a sua vinha produza bons frutos para a glória dele. E, entretanto, o próprio povo de Deus anda definhado, anda ignorante a sua palavra, anda muitas vezes tendo uma vida dupla, não seguindo de coração os seus princípios. Dizem ser cristãos, mas vivem como se ele não existisse. Vivem mergulhados nesse mundo secular, assistindo seus programas, seguindo os seus belos prazeres e esquecendo-se dos princípios de Deus. Deus nos convida hoje a sermos parte de uma vinha que produza bons frutos. Deus te convida hoje a, através de um cântico de louvor, louvá-lo e engrandecê-lo através do seu testemunho. Deus precisa de adoradores. Deus nos chama para sermos adoradores fiéis. Deus convida você para ser um adorador. A questão final nos diz assim: quando olhamos para a cruz, onde Deus se ofereceu como sacrifício por todos os nossos pecados, como as palavras dele em Isaías capítulo 5, verso 4, adquirem um significado ainda mais impressionante. Fica impressionante essa questão porque Deus fez tudo por nós. Na cruz do Calvário, a sua humilhação foi gigantesca e muitas vezes somos indiferentes a isso. Mas que essa não seja a nossa realidade. Temos que ser gratos todos os dias. Lembre-se, passe uma hora do seu dia tendo comunhão com Deus. É importante esse momento refletir na vida de Jesus, no amor dele por nós. Passamos isso hoje e eu tenho certeza que teremos uma vida cristã mais saudável, mais sólida, mais próxima de Jesus. E assim o nosso testemunho será mais poderoso. E mais pessoas vão querer conhecer esse Deus que você serve. A parábola do dono da vinha. Essa parábola, meus amigos, conforme o nosso guia, capítulo 21 de Mateus, e ali temos a impressão de que Jesus desenvolve aquilo que foi dito lá em Isaías capítulo 5, dos versos que vimos ontem. Aqui ele lança mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Eu quero ler o texto na íntegra com você nesse momento. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 21, os versos 33 a 39. Diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Essa é a parábola que Jesus contou. Bom, esse proprietário que arrendou a sua vinha a outros lavradores é o próprio Deus. Jesus aqui está esmiuçando aquele texto de Isaías do capítulo 5 que vimos ontem, e o próprio Deus é o proprietário. Então, ao arrendar as terras, chegou o momento da colheita. Deus envia seus homens para pegarem a parte do dinheiro. Entretanto, os lavradores, eles açoitam um, tiram a vida de outro e apedrejam outro. Deus envia mais ainda. O proprietário envia outros. Esses enviados, na verdade, representam os profetas. Deus enviou os profetas para o povo de Israel para que eles dessem a mensagem, mas o povo não deu ouvidos. Então, Deus, assim como o proprietário envia o seu filho, o próprio Deus enviou seu filho para dar a solução à grande questão do grande conflito. Só que, assim como os lavradores mataram o filho do proprietário, assim também a humanidade, ou aquele povo, o povo judeu, eles tiraram a vida do Messias. Diante disso, o que mais Deus deveria ter feito? O que mais Cristo precisa fazer? Cristo fez tudo, Deus fez tudo. Nos amou tanto que enviou seu Filho em nosso lugar. Cristo veio representar a nós, porque nós merecíamos a morte eterna, mas Ele pagou um preço eterno por cada um de nós. Muitos de nós temos rejeitado a Cristo. Temos rejeitado o seu sacrifício, temos rejeitado a sua missão. Espero que essa não seja a sua realidade, que você o aceite como seu Senhor e Salvador pessoal. Deus fez tudo por nós e a pergunta ainda fica: o que mais Deus deveria ter feito? Sabe? O nosso guia traz, e a gente olhando para a cruz pode perceber que Deus fez tudo para o nosso bem, para a nossa salvação. Tudo que foi possível, tudo que estava no alcance de Deus, Ele fez pelo bem das suas criaturas. Tudo. E tudo significa o necessário, ou aquilo que as regras de engajamento permitiam. Deus não usa armas como Satanás utiliza, armas da mentira, armas do engano. Deus trabalha com a verdade. Deus não pode mentir, porque o caráter dele é amor. Então, Deus demonstra o seu amor enviando seu Filho por cada um de nós. Nascer como um bebê nesse mundo de pecado, com um corpo que nem o nosso, que um corpo que se corrompe, que sangra, que sente dor, um corpo que pode estar dando uma martelada, errar e bater no dedo, já é uma grande humilhação. Cristo fez isso, nasceu de um bebê, pobre, humilde, nasceu lá na manjedoura. Poderia ter nascido num país mais rico, mas escolheu nascer num lar humilde. É interessante que a gente busca os primeiros lugares, buscamos a exaltação, queremos status, mas o Deus do universo, aquele que é adorado, reverenciado, digno de adoração pela criação e pela redenção, ele se humilha. Lá em Filipenses capítulo 2 fala que Jesus se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, por amor de nós. O que mais Deus deveria ter feito? Eu deixo essa pergunta para você responder. Responda aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários o que mais Deus deveria ter feito por nós. Sabe, Ele fez tudo por você. Ele fez tudo por mim. Temos uma última pergunta aqui, reflexiva. Isaías capítulo 53, verso 4. Quais enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? O que isso deve nos dizer sobre tudo que Deus fez por nós e o que a salvação custou a Ele? Cristo levou sobre Ele todas as nossas chagas. Todos os nossos pecados estavam caindo sobre Ele naquele momento. Isso esmagou o coração de Cristo. Além disso, a ausência do Pai trouxe uma dor terrível. Uma dor terrível que os ímpios vão sofrer na hora do juízo de execução. A separação total de Deus será terrível. E Jesus sofreu isso por cada um de nós. Ele suportou tudo isso na cruz do Calvário. Tanto que Ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? A nossa salvação, a sua salvação foi de graça, mas custou um alto preço para a divindade. Deus pagou um alto preço por cada um de nós, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Será que nós devemos valorizar mais essa salvação? Será que nós deveríamos ter como prioridade
a salvação que Jesus nos deu. A nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deve ser se apropriar-se dessa salvação da graça de Cristo. Se nós continuarmos vivendo presos às coisas pequenas desse mundo, ao que o mundo nos oferece e esquecendo-se de Deus, corremos riscos à nossa salvação. Corremos o risco de não dar o devido valor ao sacrifício que Cristo fez por nós, ao quão grande sacrifício ele é. Assim, a gente desconsidera o sacrifício de Deus por nós, pensando que foi algo banal. Não, custou o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Eu imagino aqui os anjos olhando para nossas atitudes diárias e vendo o quão somos irreverentes e ingratos pelo que Cristo fez por nós. Deus nos ajude a termos uma compreensão ampliada daquilo que Jesus fez por nós. Deus fez o melhor para você e Ele cuida de ti. Fica firme, por mais que as provações, o sofrimento tenham batido à sua porta, saiba que no final tudo vai dar certo, porque Cristo já venceu. Uma vez que Ele venceu, se segurarmos em suas mãos e termos uma comunhão firme com Ele, unidas a Ele, adorando-o diariamente, eu tenho certeza que você estará também na pátria celestial, para onde Deus tem prometido levar os seus filhos. Fica firme, não desista. A vindicação do nome de Deus. Apocalipse capítulo 15, verso 3, que nos diz: E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O nome de Deus será vindicado. O caráter está ligado ao nome. Todos nós vamos passar por um momento, quando estivermos na glória eterna, de compreender como Deus lidou com o pecado e pecadores, como Deus lidou com um grande conflito cósmico. Todas os nuances, todos os aspectos, as minúcias desse grande conflito estarão às claras para que nós possamos entender e compreender a maneira que Deus atuou para o bem das suas criaturas. Nós, a raça caída, e as demais criaturas como os anjos. Deus é vindicado na cruz e por todo o plano da redenção. No juízo pré-advento investigativo, o Senhor é vindicado diante do universo que o observa. Veja, aqui há uma menção na vindicação do nome de Deus ao juízo pré-advento. O juízo pré-advento, ou seja, nesse exato momento, nessa fase do juízo, que é um juízo que acontece antes da volta de Jesus, todos os seres criados que não são desse planeta, né, todos os anjos estão de olho nesse grande conflito. E Deus, que já conhece o princípio e o fim, conhece todas as coisas, mas as suas criaturas não são. E as suas criaturas precisam entender também o porquê de muitas coisas. Porque, por exemplo, você que aceitou Jesus vai estar no céu. O porquê de que você que entregou sua vida a Cristo no último momento da sua vida, por exemplo, e se encontra agora na pátria celestial. Os anjos vão ler as obras através dos livros e perceber que você foi fiel à palavra de Deus, ou mesmo que teve uma vida dupla, no último momento você se arrependeu de todo o coração. E aí, eles vão perceber que Deus é justo em te levar ao céu. Ao mesmo tempo, através da cruz do Calvário, os seres criados já perceberam que Deus é amor, Deus é justiça. E nesse juízo pré-advento, ele é feito porque antes da volta de Jesus, Deus vai separar o joio do trigo. Para o trigo estar no céu, né, para os salvos estarem no céu, é porque antes houve um juízo que as criaturas compreenderam que Deus é justo. Por exemplo, você que aceitou Cristo como Salvador, é justo a sua ida ao céu. Porque pelo sangue do Cordeiro, você confiou no sangue de Cristo, você aceitou a salvação, aceitou a graça e por isso você está lá. Todos os anjos que estão lá viram a sua decisão e em um dado momento, né, foi mostrado a eles e eles entenderam. Deus foi justo. E assim também a exclusão de outros, eles também vão entender que foi justa, porque se agarraram ao pecado. E enquanto nós estivermos no céu, é a nossa vez de compreender essas coisas. Compreenderemos por que nós estaremos, por que outros não estão, por que outras pessoas estão. E vamos entender toda a maneira que Deus lidou com o pecado e pecadores. Essa é a fase que nós conhecemos do juízo como
comprovação. E a última fase do juízo seria a fase de execução, onde ocorre a segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, né, dos ímpios. Eles ressuscitam de forma imperfeita. E Satanás se vê solto, convida aquele povo para invadir a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva. Os salvos estão dentro da cidade. E antes da invasão, todos os que estão do lado de fora eles vão reconhecer que Deus é justo. Porque é a vez deles ter a confirmação de que Deus é justo, e a exclusão deles do céu foi uma decisão justa de Deus. Eles mesmos escolheram o caminho da perdição. E não há nada o que fazer para eles. E é nesse momento, meus queridos amigos, que Satanás vai querer invadir a cidade santa. Mas antes disso, vai se cumprir o que está em Filipenses capítulo 2. E eu quero ler esse texto com você aqui na Bíblia. O livro de Filipenses, já encontrei. Capítulo 2, versos 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está vendo aí? Todo joelho vai se dobrar perante Cristo. Todo joelho. Quem estiver dentro da cidade santa, quem estiver fora da cidade santa, os ímpios, os anjos, os próprios demônios e Satanás vai dobrar o joelho. E aí, podemos dizer que a vindicação do nome de Cristo será total e completa. Porque todos vão dizer que justos e verdadeiros, retos, são os caminhos do Senhor. Todo mundo vai ter essa compreensão. E a exclusão, a própria pessoa que está fora do céu vai entender que a sua exclusão é justa. E aí, quando tentarem invadir a cidade, descerá fogo do céu, conforme Apocalipse capítulo 20. E eu leio esse texto com você, livro de Apocalipse no capítulo 20. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A solução já foi dada, o preço já foi pago, a gente só precisa apenas aceitar. E essa aceitação dura apenas uma vida, 70, 80, 90 anos. Decida agora estar do lado de Cristo, fazer a tua vontade, seguir a tua palavra, estudar cada vez mais, conhecer sobre esse Deus maravilhoso, sobre os planos dele para a sua vida agora e o que ele tem para nós no futuro, qual é o final e o destino desse mundo de pecado. Você precisa, e eu também, conhecermos essa verdade. E quando conhecemos, temos a certeza de que Deus é justo e fiel. E ele pergunta mais uma vez, o que mais é preciso fazer? O que mais eu tenho que fazer? Deus já fez tudo. Lhe garanto isso. Você só tem que se apropriar da vida eterna que ele já te deu. Olá, amigos, sexta-feira, e eu quero ler com você rapidamente o texto adicional aqui, curto da nossa lição. Aqui é um texto sobre Ellen G. White e está nos Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223. Ela escreveu o seguinte, né? Tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão, então, explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Então, tudo que está obscuro hoje em dia, que a gente não tem a total compreensão, tudo será explicado, tudo será evidenciado lá na glória eterna. Muitos dos segredos do universo, as dúvidas que temos, que pairam sobre por exemplo, algumas orações que não foram respondidas conforme a maneira que a gente queria, a resposta que a gente queria, tudo será esclarecido sobre o grande conflito. Tudo estará às claras para a compreensão do povo de Deus. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Veja, a gente vai ver que por trás de cada decisão de Deus está o amor infinito daquele que nos ama. A gente perceberá que todas as ações de Deus foram movidas pelo amor. Mesmo aquelas experiências mais difíceis que passamos, vamos perceber que foi o melhor de Deus, o melhor para a nossa vida espiritual e para a nossa própria salvação. Ao reconhecermos o eterno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Eu imagino a alegria que vamos sentir em perceber que Deus é justo, que Deus é amor e que Ele fez tudo
por meio de sua providência, para o nosso bem, para o nosso crescimento da vida espiritual, para o bem da nossa família. Deus fez tudo por nós. A gente que é ingrato, a gente que muitas vezes se apega tanto às pequenas coisas desse mundo, que fica com um tom de desconfiança das realizações de Deus. Deus, Ele te ama. Deus cuida. Deus nos protege. E Deus tem todas as respostas para as perguntas que nós fazemos hoje em dia. Para ter essas respostas, você precisa estar lá para conhecer, né? E Deus lá, na Pátria Celestial, vai abrir todos os livros, vai falar tudo sobre o grande conflito e como Deus foi justo. E vamos perceber que justo e retos são os caminhos de Deus. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha aí apreciado a lição dessa semana lá na sua igreja. Não deixe de comentar, fazer comentários, participar da lição da Escola Sabatina e não deixe também de fazer parte do trabalho missionário da sua igreja em levar essa esperança que conhecemos a outras pessoas, porque Deus é justo, Deus é amor e Ele ama todas as pessoas, e as pessoas que ainda não o servem precisam saber desse amor, precisam conhecê-lo. Tá? Precisam conhecê-lo. Que muitas vezes as pessoas não estão seguindo os caminhos de Deus por culpa dos próprios cristãos ou daqueles que se dizem cristãos, porque não vivem a essência do cristianismo. Satanás criou métodos que ele usa, inclusive parte do cristianismo, para desviar pessoas, para trazer uma mensagem falsa a respeito do Cristo. Infelizmente, isso tem acontecido, mas nós precisamos de cada vez mais uma visão espiritual aguçada, uma comunhão íntima com Jesus, a ponto de poder discernir entre o certo e o errado, entre os falsos profetas e os profetas de Deus, e seguirmos os profetas de Deus revelados nas Escrituras Sagradas. Eles nos direcionam para Cristo. Eles não usam de exaltação própria, mas somente nos levam a Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Então, fique atento. Tome cuidado, lembre-se que no futuro Deus vai trazer todas as respostas e você precisa estar lá. Uma vez que você está lá, você vai conhecer todos os aspectos desse grande conflito. E também, não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Um forte abraço para você e nós ficamos aqui num próximo vídeo.